Meus irmãos, nós estamos, os irmãos que já estão congregando conosco, os outros que chegaram há algum tempo, sabem que nós estamos desde o ano passado numa jornada de exposições bíblicas em alguns livros bíblicos, né? A gente expôs Efésios, expôs o livro de Ruth, e nós, nesta ocasião, estamos expondo a primeira carta de João. E aí a gente tem passado parágrafo por parágrafo, verso por verso, e vendo o que o Senhor quer falar aos nossos corações. E eu quero convidar você, desde já, a continuarmos essa nossa exposição, que nós intitulamos Cristianismo de Verdade, na primeira carta de João, capítulo 2, do verso 7 ao verso 11. Você pode abrir o texto sagrado. 1 João, capítulo 2, do verso 7 ao verso 11. Nós vamos ler, você deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler esse texto e outros textos também. Diz assim, irmãos, o texto sagrado, 1 João 2, do verso 7 ao 11. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que aplica a palavra aos nossos corações, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, vamos pedir o seu auxílio neste momento. Ó Espírito Santo, está aqui a tua palavra, lida, e agora nós iremos expor e aplicar aos nossos corações. Por favor, fala a nós. Nós somos o teu povo, a tua igreja, precisamos do Senhor. Nós precisamos, Senhor, não ouvir apenas sobre o Senhor, mas principalmente entender qual é a tua vontade revelada na tua palavra para as nossas vidas. O que nós precisamos sentir, o que nós precisamos fazer, como nós precisamos proceder. E sem o teu Espírito, ó Deus, nós não conseguimos. Por isso pedimos o auxílio dele neste momento. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Como saber se a nossa experiência espiritual é verdadeira? E mais, como saber se a mensagem pregada pelos pregadores ou profetas da nossa geração é uma mensagem verdadeira? Vejam, irmãos, nós estamos nessa jornada de exposições em 1 João, e nós temos visto que a intenção de João é, em certo sentido, responder a esses questionamentos. Como saber se a nossa experiência espiritual de fato é verdadeira? Como saber se a pregação, ou como saber se a experiência espiritual do outro também é centrada em Cristo? Como entendermos isso? E a gente já viu que essas perguntas, elas são feitas por João nesta carta, e ele mesmo as responde, submetendo os cristãos e os falsos mestres ao que nós chamamos de testes da fé, ou o juízo espiritual, ou a autoanálise espiritual, não só nossa, mas do nosso irmão, bem como da mensagem e dos falsos profetas. Vocês viram que no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, nós fomos examinados. Veja, o contexto é de testes da fé. Nós somos testados no que diz respeito ao lugar que Cristo Jesus, que o Evangelho ocupa na nossa experiência cristã. E
nós somos chamados, irmãos, a descascar a nossa experiência espiritual e ver se a única coisa que sobra dela é Jesus. Fomos convocados a esquecer cargos na igreja local, a esquecer vocação. Fomos convocados a esquecer que fazemos parte da sociedade A ou B, que somos assim ou assado, e ver o que sobra da nossa experiência espiritual. Se aquilo que sobra da nossa experiência espiritual ou da nossa fé é a convicção da salvação em Cristo Jesus, de fato nós estamos sendo testados e bem atestados naquilo que João explicou do verso 1 ao verso 4 do capítulo 1. Veja, irmãos, nós vimos que Cristo, o Deus, homem, encarnado, experimentado, o Deus real, é o fundamento da nossa religião, é o fundamento da nossa fé, e que sem Ele não há verdadeira experiência, não há verdadeiro cristianismo, não há os desdobramentos disso, que é a comunhão e a alegria entre o povo de Deus. Verso 1 ao verso 4, desta primeira carta de João, diante do cenário das inúmeras dúvidas que os gnósticos, a gente viu isso, colocaram nos cristãos no primeiro século, ele chama esses cristãos que ele discipulou para mais perto, para dizer, vamos analisar o fundamento, e o fundamento é Cristo. É Cristo, e a verdadeira experiência espiritual é fundamentada no Evangelho, e em Cristo ela promove comunhão e alegria. Depois disso, porque o Evangelho ele é o centro dos testes da fé, que nós estamos meditando aqui, no capítulo 1, do verso 5 até o verso 6 do capítulo 2, nós fomos agora examinados à luz do que João chama do teste moral, ou o teste da santidade. Nós fomos orientados a avaliar nossas ações e reações à luz do caráter do próprio Deus. E aí, irmãos, fomos impelidos a analisar se podemos afirmar de nós mesmos que somos, usamos até os ditados populares, se nós somos encarnados e esculpidos o nosso Pai, ou escarrado e cuspido, como o nordestino costuma falar, ou se podemos dizer de nós mesmos, tal Pai, tal Filho. Vejam, do verso 5 até o verso 6 do capítulo 2, João nos introduz ao teste moral. Nós temos pelo menos 3 testes nessa carta do cristianismo verdadeiro. É o teste moral, o teste do amor ou o teste social e o teste doutrinal ou cristológico, como João chamou. E então, a partir daí, João, de maneira muito clara, ele submete a experiência espiritual dos cristãos a estes 3 testes. E o primeiro teste que nós vimos foi o teste moral, o teste da santidade. Veja, será que no gráfico, usamos essa ilustração, da nossa experiência espiritual, da nossa santidade, nós temos demonstrado que mesmo em meio à nossa natureza pecaminosa, o nosso gráfico ele continua ascendente ou ele está em queda? Será que ele está em involução ou em evolução? João nos chamou, irmãos, a refletirmos sobre isso. Ele disse que aquele que diz que conhece a Deus, mas que vive numa vida de pecado, esse está mentindo. Ele é mentiroso. E nele só há trevas. Porém, se andarmos na luz, como ele está na luz, verso 7 do capítulo 1, nos diz que nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Do verso 1 ao verso 6, João, e vocês devem lembrar que eu falei aqui que João ele escreve de uma forma diferente dos outros apóstolos, principalmente de Paulo. Paulo ele costuma escrever de maneira bem reta, linear. João não, João ele escreve de maneira circular, ele fala dos mesmos assuntos e depois ele expande esses assuntos, os vendo sobre uma ótica diferente, sobre uma perspectiva diferente. Então, do verso 1 ao verso 6 do capítulo 2, você tem João falando do teste moral, do teste da santidade, numa outra linguagem. E você vê que a sua intenção é uma só. Mesmo cristãos, vocês, sabendo que é impossível serem
completamente testados no teste da santidade, porque nós somos pecadores imperfeitos, ainda assim nós devemos buscar viver em santidade para a glória de Deus, pois essa é a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Tanto é que no verso 1 e verso 2, ele diz: eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Já sabendo que alguém poderia dizer assim: o remédio, o teste então da fé é viver uma vida de confissão de pecados ao Senhor, né? Capítulo 1, verso 9, se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda a injustiça. Então alguém pode ter pensado assim: então se o teste é depois de pecar, confessar ao Senhor, então eu estou bem testado. João disse: não, a vida de santidade, o teste moral é viver uma vida de confissão e arrependimento, mas viver em evolução e santidade para a glória do Senhor. Fomos chamados, irmãos, a analisar a nossa experiência espiritual. Se em nós pode-se ver as marcas do nosso Salvador e irmão perfeito, que é Jesus Cristo. E aí a gente chega no verso 7 do capítulo 2, quando nós agora seremos introduzidos a mais um teste. Já falamos do teste moral, seremos agora introduzidos ao teste social, como diz John Stott, ou ao teste do amor. Veja, irmão, se você abrir lá no capítulo 4, você vai ver João trabalhando de maneira mais profunda o teste do amor. Aqui ele trabalha de maneira um pouco mais geral. Quando a gente chegar no capítulo 4, a gente vai tentar explicar de forma mais aprofundada esse teste do amor. Mas, por enquanto, fiquemos apenas tratando o amor de uma maneira mais generalizada, como ele trata aqui do verso 7 até o verso de número 11. Em resumo, meus irmãos, do verso 7 ao 11, o que João quer nos ensinar como verdade eterna é o seguinte: que os que foram iluminados pela luz de Cristo, ele está constantemente falando, opondo, contrastando luz e trevas. E aí, quando ele chega aqui no verso 7, ele está querendo nos ensinar que todos aqueles que foram iluminados pela luz de Cristo, eles necessariamente andam em amor uns pelos outros. A verdade central aqui é essa, irmãos. Os que foram iluminados pela luz de Cristo, ou seja, os que andam na luz, estes vivem amando uns aos outros. Estes andam em amor mútuo. E aí, queridos, ele amplia esta verdade, primeiro nos ensinando que o mandamento antigo do amor, ele agora é ainda mais profundo. Esta é a primeira verdade que nós iremos meditar hoje. O mandamento antigo do amor, agora, nos últimos tempos, é ainda mais profundo. Veja se isso não está no verso 7 e no verso 8, capítulo 2. João diz: amados, eu não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. No verso 8 ele diz: por outro lado, lhes escrevo um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. O mandamento antigo agora, ele é ainda mais profundo, ele é aprofundado. E que mandamento antigo é este que João está se referindo aqui no verso 7? Abra ainda Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler Deuteronômio capítulo de número 6. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias de sua vida, vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, guardem todos estes estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escuta, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, Deus de seus pais, lhe prometeu. Escute, ó
escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. O mandamento antigo é: ame o Senhor teu Deus. Mas veja, amar ao Senhor, o nosso Deus, necessariamente, já na antiga aliança, redunda em amar ao próximo. Abra em Levítico capítulo 19 e nós veremos essa verdade de maneira mais clara. Levítico capítulo 19. Aqui, irmãos, nós temos inúmeros exemplos do que é amor e do que João está querendo intentar ao dizer um mandamento antigo ou um mandamento desde o princípio. Veja o verso 9 de Levítico 19, o que nos diz: guarde os meus estatutos, não permita que os seus animais se ajuntem com os de espécie diversa, não plante semente de duas espécies em seu campo, nem use roupa de dois tipos diferentes. Cadê? 19, eu estou lendo 9 mesmo? Estou lendo 19, 9, é 19, né? É o 19, 9. Quando você fizer a colheita da sua terra, perdão, queridos, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. No contexto de Ruth, depois que você leu, depois que você viu uma exposição de Ruth, isso aqui está muito fresquinho na sua cabeça, né? Amor ao próximo é deixar que as espigas caiam após colher, para que o estrangeiro venha e rebusque, e assim tenha o seu sustento e a sua subsistência. O verso 10, não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão, deixe-as para os pobres e estrangeiros, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não furtem. Olhe o que é amor no contexto da antiga aliança, de relacionamentos interpessoais. Não furtem, não mintam, nem usem falsidade uns com os outros. Não façam falsos juramentos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do Senhor. Eu sou o Senhor. O texto prossegue, irmãos, com várias recomendações sobre o viver uns com os outros para a glória de Deus. O mandamento é amar ao seu próximo como se ama a Deus. E João, ele sabe disso, ele diz: olha, eu vos escrevo não um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Um mandamento que está contido já desde da antiga aliança, desde o Antigo Testamento. Vocês precisam amar uns aos outros. Este mandamento vocês tiveram desde o princípio. Ele é antigo, estas palavras que vocês ouviram. Mas João continua afirmando, ele diz: em certo aspecto, este mandamento ele é novo. Não sei se você já teve a experiência de comprar um carro seminovo. Você vai lá na concessionária e você está lá com aquele carrinho guerreiro, né? Já está com 250 mil rodados. E aí você vai na concessionária e vê lá um de 40 mil rodados, bonitinho, cheiro de novo ainda. Mas ele não é novo, né? Ele é o quê? Seminovo. Mas, meu filho, depois que o crédito aprova, que você sai com ele, você sai, esse é o meu carro novo. Todo mundo que olha, eita, tá de carro novo, né? Mas ele não é. Em um aspecto, ele não é novo. Mas em outro aspecto, de fato, ele é novo, pois traz novidade. Vejam, é isso que João, no verso 8, ele quer nos ensinar. Por outro lado, o que lhes escreve é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Veja, irmãos, a chave para a gente entender que mandamento novo é esse, está aqui. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Em qual sentido, irmãos, o mandamento de amar ao próximo é novo? É novo não no sentido de abolir o mandamento antigo do Antigo Testamento que o Senhor já havia instituído, mas você precisa entender que a antiga aliança e todas as leis, tudo aquilo apontava, era uma sombra de algo
maior, melhor em qualidade e em expansão que se cumpriu em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vejam, queridos, o amor habitou na terra através de um homem, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E isso é extraordinário. Isso é completamente diferente de tudo aquilo que os homens já haviam vivido em sua experiência aqui na terra. O próprio Jesus diz: eu não vim abolir a lei, e sim cumpri-la. O novo mandamento não rejeita o antigo, mas o supera, veja, em qualidade, quantidade e perfeição. Enquanto, irmãos, na antiga aliança nós tínhamos sombras, na nova nós temos a luz do mundo habitando em nós e nos exemplificando o que é amar, o que é viver em amor, com a sua vida, suas palavras e suas obras. E ele faz isso trazendo a real interpretação, o real aprofundamento do que é amar o próximo. Porque para o fariseu e para o judeu da época, que adicionava a lei do Senhor, sabe o que era amar? Amar é amar ao seu parente, ao seu conterrâneo, aquele que etnicamente era da sua tribo. Mas abra em Mateus capítulo 5, a partir do verso 43, e nós veremos o nosso Salvador Jesus Cristo nos ensinando em algum aspecto algo novo sobre o amor de Deus. A pergunta é, irmãos, quem eu devo amar? Quem é o meu próximo? Mateus 5, 43, Jesus diz, e aqui o contexto na teologia de Mateus, você precisa entender isso para entender as palavras de Jesus. Jesus, ele está se colocando aqui como o novo Moisés. Melhor, como maior que Moisés, como o livro de Hebreus já bem nos ensinou. E como um intérprete maior e melhor em todos os aspectos que Moisés, ele está interpretando corretamente a lei do Senhor. Ele está dizendo assim: ouvistes o que foi dito por quem? Pelos antigos, pelos fariseus. Eu, porém, vos digo, ame o próximo e odeie o seu inimigo. Ouviste o que foi dito? Ele diz: eu, porém, lhe digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. O completo oposto do amor farisaico. E veja, a linguagem aqui é a linguagem de teste também. Para o quê? Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Isso não os tira da zona de conforto. Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês. Irmãos, o mandamento é novo no sentido de que Cristo veio e Ele cumpre tudo, e Ele dá Ele dá a real interpretação que os mestres e fariseus da época não davam, porque o amor, Ele habitou na terra, o maior exemplo de amor habitou entre nós, e o seu amor é maior em extensão, porque esse texto está nos dizendo aqui, quem é o meu próximo? O meu próximo é até o meu inimigo, é aquele que me odeia. O seu amor é maior em extensão, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu amor, irmãos, ele é maior em disposição, porque João capítulo 3, verso 16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele dá o seu Filho e o seu Filho decide morrer pelos nossos pecados. Aqui nós já vemos claramente, já aplicando, que amor, a base do amor não é sentimento, irmãos. Não era o sentir. A base do amor é a ação. Porque como é que foi que Deus exemplificou a nós amor? Ele se deu. Ele se entregou. Ele morreu pelos seus inimigos, por aqueles que o perseguiam, que o fustigaram. Ele demonstrou amor pleno.
O seu amor é maior em extensão, em disposição e em grau e em intensidade. Veja, meus irmãos, 1 João capítulo 4, verso 1 em diante, nós aprendemos isso. O seu amor é maior em grau e em intensidade, porque nós só conseguimos amar. A gente aprende isso nos primeiros anos de seminário. Atributos comunicáveis e incomunicáveis, né, Luan? E um desses atributos é o amor de Deus, que Ele nos comunicou, mas que nós não conseguimos imitar no mesmo grau que Ele tem. Seu amor, irmãos, é grande demais, é profundo demais, cobre a multidão dos nossos pecados. Nós não conseguimos amá-lo dessa forma. E nós só o amamos, como João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, porque Ele nos amou primeiro. Todo o nosso amor é reflexo do amor da luz do mundo, de Jesus Cristo. Nós só podemos amar porque Ele nos capacita a isso. A segunda verdade, meus irmãos, nesse texto que nós iremos meditar, é que todos aqueles que foram verdadeiramente iluminados por esta luz que é Jesus, eles necessariamente andam em amor mútuo. E aí eu vou com você ao verso 9, 10 e 11, que não é difícil de entendermos, porque a linguagem de João é muito simples. Uma criança entende esse texto aqui de maneira muito simples. Veja, verso 9. Quem diz está na luz, mas odeia o seu irmão, está onde? Está nas trevas agora. João está falando a mesma coisa que ele já falou anteriormente. A estrutura de argumentação dos testes da fé é o mesmo, irmão. Se você diz uma coisa e faz outra, logo, você não conhece a Deus. Você não é filho de Deus. Quem ama seu irmão, pelo contrário, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, como eu falei, esses versos aqui não são difíceis de entender. Difícil, irmãos, é nós obedecermos o que está na palavra do Senhor. O contraste aqui, ele é o mesmo, porque aquele que está na luz conhece a Deus, conhece ao Deus que é luz, ao caráter de Deus, como a gente já meditou anteriormente, anda na verdade, está na verdade, porém, quem está nas trevas, como dito anteriormente, é aquele que anda mentindo, é aquele que anda pecando. E aí a gente aplica isso agora no contexto do teste do amor. João usa uma palavra aqui, irmãos, dura, muito dura. Ele diz, quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão. E o ódio aqui é uma palavra forte, porque ódio aqui tanto significa tratar o irmão com hostilidade, tratar o irmão com desdém, não ter um bom relacionamento com o irmão. E aqui é claro, veja, a forma de argumentação de João é a seguinte: o irmão aqui é o crente, não é o descrente. Porque o raciocínio de João é o seguinte: se o cabra ou a moça não consegue amar o seu irmão em Cristo, ele vai amar quem? Ele não vai amar o próximo. Esse é o raciocínio de João. Veja, irmãos, como é simples de compreender. E ele diz assim: quem diz estar na luz, mas odeia, trata com hostilidade, trata com indiferença, esse está nas trevas. Porém, quem ama, e a ideia de amor aqui é sempre amparada e olhando para Jesus e a sua ação e a sua obra consumada na cruz do Calvário, quem ama o seu irmão está na luz.
Amar aqui, irmãos, é desejar o outro. Amar aqui é dedicar-se ao outro. Amar aqui é entregar-se pelo outro. Foi o que Jesus fez. Amar é sentir. E Paulo usa uma palavra bem diferente lá no contexto de Filipenses capítulo 2, quando ele vai falar que Jesus não usou de usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele usa uma palavrinha chamada fronel, que algumas traduções traduzem por sentimento, outras por atitude. É um ou outro, pastor, porque sentimento é uma coisa e atitude é outra. É as duas coisas ao mesmo tempo. É aquele que sente, mas que não apenas sente, se entrega. É aquele que ama, mas que seu amor não é mero pragmatismo. É amor sentido, é amor desejado. Jesus desejou, irmão, a mim e a você, aos seus eleitos. Ele desejou, irmão, com um amor que nós não sabemos, nós não conseguimos nem conceber. Por isso que João disse, Deus amou o mundo de tal maneira. João não conseguiu traduzir o amor de Deus por nós. E aqui, quando João vai falar no verso 10, daquele que ama o irmão e que permanece na luz, ele diz, e nele não há nenhum tropeço. Você pode interpretar isso aqui de duas formas. A primeira forma é, nele não há tropeço, é o seguinte, nele não há motivo nenhum das pessoas tropeçarem. Por quê? Porque aquele que ama, obedece aos mandamentos de Jesus e isso traz um testemunho vivo do que é amar ao próximo na comunidade ou ao seu redor. Pode significar isso, mas eu acredito que uma melhor interpretação, justamente por conta do verso 11, leia o verso 11, mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, traduzindo aqui pelo contexto, verso 11, não há tropeço, não anda pecando, anda amando, não anda tropeçando no quesito amar ao outro, não anda tratando o outro com indiferença, anda perdoando, anda entregando-se, anda vivendo em prol do outro, anda dedicando sua vida ao outro, seus recursos ao outro, seu tempo ao outro, anda amando o outro, e dessa forma ele não tropeça no que diz respeito a andar na luz, porque ele anda na luz, não anda nas trevas. Quem anda nas trevas, o verso 11 diz, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, portanto tropeça. Veja bem, e meus irmãos, aqui não tem mais o que falar no sermão, é isso mesmo, e a gente vai aplicar agora às nossas vidas, porque é muito simples de entender esse texto, mas é muito difícil de nós aplicarmos às nossas vidas, irmãos. Era preparando o sermão, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha indiferença, Senhor, com meu irmão, com o meu próximo, com meu irmão em Cristo. E quando eu olhei, eu não sei você, irmão, mas eu me senti completamente desanimado e perplexo, desencorajado. Porque eu olho para mim e eu digo, Senhor, eu estou falhando em tudo isso aqui, Senhor, numa boa parte. Tem misericórdia de mim, Senhor? E João sabia disso, irmãos. Depois de dar uma laborada dessa, veja o que é que diz o verso 12 até o verso 14. João ele começa a reanimar os irmãos. Calma, minha gente. Tenham calma, não se desanimem, não. É o teste é assim, duro, pesado, mas não desanime. Ele diz, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Porque alguns dos irmãos possam ter pensado, eu não sou crente não, eu não amo meu irmão, que às vezes precisa de mim, eu trato ele com hostilidade, eu não empenho meus dons, talentos, a minha vida em prol deste meu irmão, eu não sou crente não. João diz, calma. E o argumento aqui é o mesmo anteriormente, irmãos, do sermão de antes. João, nos testes da fé, ele não está trazendo para nós aqui um padrão de impecabilidade absoluta.
João não está dizendo aqui que se você só é testado se a sua vida é pleno amor. Isso é impossível, irmãos, a nós, neste corpo pecaminoso. Tanto é que ele reanima os irmãos. Eu escrevo porque os seus pecados são perdoados. Tenham certeza disso, tenham calma. Aí ele diz: pais, escreva a vocês porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. João está reanimando os irmãos aqui porque, de fato, o cajado veio pesado, irmãos. O mesmo raciocínio do sermão anterior, nós precisamos aplicar aqui agora. No gráfico do teste da fé. Diante de tudo que foi falado a nós aqui, nós temos evoluído diante do Senhor no que diz respeito agora ao amor ao nosso irmão. Meu irmão, o que diz se você está na luz ou se você é filho de Deus não é ser pego em falta no mandamento do amor, mas é não buscar amar, é não buscar evoluir em amar ao irmão. De que forma? Amar aos da família da fé. Dedicar nosso tempo, nossos recursos, nossa vida ao discipulado, nossa vida ao cuidado do outro irmão, com ações práticas, irmãos, porque Jesus demonstrou nos amar fazendo. Amar a Deus, irmãos, é pagar a conta de luz de um irmão necessitado. Amar a Deus é dar uma carona ao irmão quando ele precisa vir ao culto e não tem recursos para pagar um Uber. Amar a Deus é deixar o jovem que pode ser assaltado no caminho até a parada de ônibus. Amar a Deus e ao irmão é isso. É passar uma noite no hospital com um filho de Deus que precisa. É consolar diante do luto, mesmo que você não diga uma palavra sequer. Dizer: meu irmão, chore no meu ombro, eu estou aqui com você. Meus irmãos, inúmeros são os exemplos do que seria amar. E eu digo nesses testes da fé, eu lhe pergunto, se você não tem evoluído nisso, João e o Senhor está lhe chamando hoje a fazer uma autoanálise da sua saúde espiritual. Você precisa se perguntar: será que eu de fato nasci de novo? Será que eu de fato ando na luz? Se eu sequer dei passos a isso, irmão, você precisa nascer de novo, porque você não está andando na luz como seu Salvador. Mas, meu irmão, se isso é uma realidade na sua vida, glórias sejam dadas ao Senhor. E se você tem dúvidas de que pode viver isso, relembre que o novo mandamento habitou em nós. Habitou em nosso meio e habita em nós, nos possibilitando e nos dando o poder espiritual para viver plenitude de vida para a glória de Deus. Meu irmão, você pode amar. Você é regenerado. Você pode perdoar o seu irmão daquele terrível pecado que ele cometeu contra você. Do contrário, irmão, você não está na luz. Porque o novo mandamento habitou em nós. A verdade habitou em nós. A plenitude habitou neste mundo que é Cristo Jesus.
E Ele e a sua vitória, a sua vida nos capacitam a viver novidade de vida e amar uns aos outros para a glória de Deus. E isto, irmãos, é sobrenatural. Mas é isso de fato que é a igreja, como nós já expomos no capítulo 1, do verso 1 ao 4. A igreja só pode viver a comunhão e a alegria se Cristo Jesus habitar em nós e se de fato tivermos uma experiência profunda com Ele, ao ponto, irmãos, de rompermos com as barreiras que temos e amarmos uns aos outros para a glória de Deus. Meu irmão, você pode, eu posso, nós podemos perdoar uns aos outros. Em Cristo, o Senhor tem novidade de vida para o seu casamento, meu irmão e minha irmã. Para o casamento rachado, de falta de perdão. Vocês são crentes, irmãos, vocês podem se amar e se dedicar intencionalmente uns aos outros. Ao filho que teve um relacionamento rompido com o seu pai, rachado com o seu pai, em Cristo você é capacitado a perdoar. Olhe para o seu Salvador. Cuspiram no rosto dele, bateram nele e mataram ele. O que é que ele disse? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Paulo diz isso, irmão, se nós estamos unidos a Jesus, em Cristo nós temos poder e autoridade espiritual para vivermos plenitude e novidade de vida para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós temos capacidade para viver isso. E vamos buscar viver isso. Vamos buscar viver isso. Firme o compromisso a partir de hoje de dar passos intencionais para amar o seu irmão. Você percebeu que o irmão faltou o culto, irmão? Espera o pastor, não. O pastor tem que fazer. Espera o conselho da igreja, não. Liga para o irmão. Meu irmão, senti tua falta. O que é que está acontecendo? Vamos tomar um café juntos? Vamos passar um tempo juntos. Vamos caminhar. Minha irmã, senti sua falta. A irmã está precisando só de uma mensagem de WhatsApp. Nós precisamos, irmãos, amar uns aos outros e viver para a glória de Deus. Fiquemos de pé.